Olá, amigos da TV Justiça, já está começando mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. Diversos dirigentes da Federação Internacional de Futebol, FIFA, foram presos. Eles são suspeitos de corrupção, crime de lavagem de dinheiro, além de acusações de promoverem eleições fraudulentas para sediar a Copa do Mundo e eventos esportivos. O repórter Leonardo Ferreira explica melhor esse caso. Esse foi o maior escândalo de corrupção do futebol mundial de todos os tempos. 7 dirigentes foram presos em Zurique, na Suíça, cidade sede da FIFA. As investigações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos apontaram uma série de crimes como fraude, suborno e lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia, o esquema movimentou milhões de dólares ao longo de 2 gerações de dirigentes. As investigações apontam que os envolvidos receberam com subornos e propinas cerca de 150 milhões de dólares entre os anos de 1991 e 2015. Esse valor corresponde a quase 470 milhões de reais. Ainda de acordo com a denúncia, autoridades da FIFA teriam feito parcerias com executivos de marketing esportivo, o que impossibilitava o acesso de outras empresas aos contratos. Em troca, eles recebiam dinheiro. O Departamento de Justiça americano divulgou que a maior parte do esquema envolve competições esportivas, como a Copa América, Libertadores e Copa do Brasil. Para nos ajudar a entender o escândalo no mercado futebolístico e a relação com o direito internacional, nós recebemos os nossos convidados aqui nos estúdios da TV Justiça. Eu começo apresentando João Batista Lira Rodrigues, advogado, especialista em direito internacional e mestre em direito internacional. E também Luiz Renato Vedovato, doutor em direito internacional, a quem eu agradeço a presença aqui nos estúdios da TV Justiça. Bom, uma questão que eu não sei se ocorre a todos que acompanham esse caso, que está tendo ampla cobertura da mídia, é um escândalo efetivamente, as somas envolvidas são muito grandes, mas já vieram me perguntar, pessoas que não gostam necessariamente de futebol, a respeito sim, a indagação é um escândalo. A quantidade de dinheiro efetivamente é muito grande. Mas é tão importante assim que justifique essas questões? Eu lanço a seguinte, já afirmando, porque além da questão midiática, ainda envolve governos de países, questões políticas, ou seja, tem muito mais do que apenas o gramado verde dos campos de futebol. É isso mesmo? Sem dúvida alguma, eu acho que a primeira coisa que a gente em sala de aula vê com muita frequência são as pessoas entendendo e acreditando que a FIFA é um organismo internacional. As pessoas têm uma tendência a imaginar que a FIFA funciona como a ONU. Na verdade, a FIFA tem maior número de membros do que a própria Organização das Nações Unidas, mas a FIFA não é um organismo internacional. Então, acaba chamando a atenção porque, no fundo, nós temos um grande número de países que são representados por suas confederações de futebol e está sempre na mídia. É a confederação, é a organização esportiva mais rica do mundo, acabou de sair do país onde organizou a Copa do Mundo, já está se preparando para organizar uma nova Copa do Mundo. Então, isso chama, sim, a atenção pelo esporte, pelos valores envolvidos e, principalmente, pela sofisticação jurídica do que efetivamente aconteceu. De fato, eu concordo com o professor, Cadu, e há uma outra questão que imagino decorre dessa, que é o seguinte, é um esporte que atrai multidões. E atrair multidões no meio da comunicação envolve conseguir mais patrocínio. Então, as empresas que transmitem esses jogos poderão, com isso, conseguir maior quantidade de patrocinadores, isso significa maior poder econômico, isso significa também influenciar em outras áreas, não só na área específica do futebol. E pensando nos países de fora dos Estados Unidos, né, não exatamente os norte-americanos, a importância do futebol, ela transcende, às vezes, o simples espetáculo esportivo, né? Então, a gente teria aí que fazer uma ligação importante entre como é relevante ter o controle da transmissão desses eventos para conseguir mais patrocínio, para conseguir ter mais importância no cenário interno do país. Isso precisa ser considerado também. Daí, aquele que não gosta de futebol
certamente vai sentir os efeitos disso daqui a algum tempo. Talvez não exatamente agora, mas daqui a algum tempo. Uma das perguntas que talvez ocorra também, aí desta vez não em relação a quem não gosta de futebol, mas exatamente a quem está acompanhando. Essa pergunta eu acho que ela é bastante genérica, que é a questão de que é um caso que começa por iniciativa de um poder público em Nova York e repercute no mundo todo. Então já é uma pergunta muito comum também, mas espera aí, um procurador de Nova York, ele tem esse poder de repente acionar, fazer uma movimentação nesse sentido jurídico da coisa. Eu posso, se por acaso meu nome eu ficar enganado e tiver o meu nome numa lista no bolso qualquer de um deles, assim um homônimo, o procurador de Nova York pode mandar me prender? Claro que eu estou exagerando, mas é um caso bastante interessante para analisarmos inclusive os mecanismos do direito internacional. Eu pediria, expliquem como é que funcionou isso. É importante dizer que jurisdição é exercício de soberania e os estados têm uma necessidade de exercer a sua soberania. É exercício puro de poder. Então, quando você tem um país como os Estados Unidos, isso fica ainda mais claro. Na verdade, esse caso causa uma certa comoção do ponto de vista jurídico, porque ele acaba indo num meio aonde todos tiveram acesso. Mas isso não é novidade. Isso não foi a primeira vez, não foi a segunda vez e nem é algo muito recente. A primeira vez em que isso começa a se discutir é lá em 1930, quando uma família de escoceses que compram um avião nos Estados Unidos da América, voando na Escócia, sofre um acidente aéreo. 1930, a família das pessoas que morreram naquele acidente aéreo resolvem então, por uma série de circunstâncias, levando em consideração que os tribunais americanos eram mais simpáticos às teses de indenização, que os tribunais americanos eram mais rápidos, acabam propondo a tese de que os Estados Unidos, por ser o fabricante da aeronave, teria jurisdição para julgar aquele caso. Então, desde 1930, cria-se um conceito que os Estados Unidos usam muito bem, chamado de gancho jurisdicional. Ou seja, todas as vezes em que houver um gancho capaz de atrair a jurisdição norte-americana para esses assuntos, isso vai acontecer. Não por acaso, todo grande acidente aéreo no mundo é trasladado a competência do local do acidente para um tribunal nos Estados Unidos, onde as partes só precisam demonstrar que há esse gancho, um fato determinado que faça com que os Estados Unidos da América tenham competência. Nesse caso da FIFA, esse gancho jurisdicional acontece por diversas vezes. Por exemplo, em primeiro lugar, transações financeiras passaram por terras americanas. Ou seja, alguém fez uma transação de natureza financeira e isso foi feito em território americano, o que já puxa o primeiro gancho. Em segundo lugar, ligações telefônicas foram feitas de dentro dos Estados Unidos para tentar enganar e ludibriar autoridades em outra parte do mundo, o que puxa novamente o gancho. E em terceiro e último lugar, e na minha opinião o mais importante, apesar de ter sido muito pouco falado, foi o simples fato de que a Copa do Mundo, tanto de 2006, 2010 e 2014, contou com a compra de direitos de imagem por companhias americanas que televisionavam aquilo. Se essa compra foi fraudulenta, significa que empresas norte-americanas tiveram prejuízo na apuração daquilo que seria veiculado mais adiante, o que prejudica toda a comunidade norte-americana. Então nós temos 3 ganchos jurisdicionais que autorizaram um procurador especial do estado de Nova York a propor essa ação. E só para finalizar isso, eu acho que a maior beleza disso tudo é que a investigação não começa com a FIFA. Em momento algum, esses procuradores resolveram investigar a FIFA. A FIFA foi consequência. Tudo isso começa com uma investigação sobre a máfia russa. A máfia russa, e aí, anos depois, com a apuração de informações, surgem esses ganchos e aí desdobra-se a operação para ir atrás efetivamente da FIFA. É que eu tenho 2 perguntas já, fiquem à vontade todos os dois a responder a essas questões. A primeira delas é se é um dispositivo que é exclusivo da legislação norte-americana e segundo, se como o direito internacional vê esse dispositivo na medida que ele tem sua origem dentro de um Estado soberano específico e essa possibilidade de jurisdição fora do país. No campo da jurisdição civil, o raciocínio principal tem que ser a possibilidade de satisfação do direito. Então, toda vez que existe alguma
empresa, alguma pessoa jurídica que lá tenha bens e que eu possa lá demandar, como o fato de ter construído o avião, como bem disse o Dr. João, a gente poderia imaginar que essa determinação da competência se dá e pode se dar por qualquer país. Então, o Brasil pode se entender competente para julgar casos cíveis que aconteçam em qualquer lugar do mundo. Isso não significa que essas ações virão para cá, tendo em vista que pode não haver a possibilidade de satisfação do direito. No campo penal, a gente tem que levar em consideração o debate feito pela Corte Internacional de Justiça, no caso Congo versus Bélgica, em que a Corte, tentando limitar o que na época a Bélgica criou como justiça universal para as questões criminais, dizendo que num tema criminal, isso só pode ser discutido no país se o crime aconteceu no país ou se a pessoa investigada ou as pessoas investigadas estão no país. Dessa maneira, naquele caso específico, a Bélgica não poderia processar criminalmente um ministro congolês porque ele não estaria lá e o crime não teria acontecido por lá. Então, juntando a colocação que o professor João colocou e essa questão criminal, a gente tem a ideia de que cada vez mais, nesse mundo globalizado, as decisões internas do país se refletem internacionalmente. Óbvio que, a depender do peso desse país na economia mundial ou em outras questões de interferência internacional, as decisões internas têm mais reflexos. Então, pode ser que um determinado país dê uma decisão e a gente não consiga nem ter notícia dela, porque, afinal de contas, a importância daquele país é relativa. Mas, no caso específico norte-americano, que tem uma presença tão grande, especialmente nas questões esportivas, não exatamente no futebol, mas nas questões esportivas, a gente percebe o quanto isso é relevante hoje em dia e o direito internacional, ele acaba aparecendo cada vez mais para as nossas discussões de todos os temas, né? Um avanço sensível disso. Já vamos para um rápido intervalo. Eu já vou adiantando uma questão que, bom, a expectativa é que haja uma continuidade das investigações e a quem caberá julgar exatamente, na medida em que comprovados os crimes, seja apresentado. Aliás, quais seriam os passos? Haverá uma apresentação de um resultado por parte de algum Ministério Público, seja de Nova York ou de outro país? O que é que vai acontecer? Quem vai julgar? Eu gostaria que nos explicassem isso, por favor, logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras, na nossa conversa sobre o escândalo no mercado futebolístico em relação ao mundo do futebol e a relação com o direito internacional. Nosso tema volta logo depois do intervalo. Direito Sem Fronteiras está de volta com a nossa conversa de hoje sobre o escândalo no mercado de futebol e a relação com o direito internacional. Bom, nós falamos muito a respeito dessa questão, que ela é muito importante do ponto de vista do direito internacional, a respeito do início desse caso e das repercussões que geram exatamente sobre essa perspectiva jurídica. Continuamos na perspectiva jurídica, na verdade, que é a pergunta que vem sobre o que acontece a partir de agora, porque, como vimos, começou com um procurador de Nova York, a denúncia passa pela Europa. Quem vai julgar isso? Isso vai parar em um tribunal de Botsuana? O que pode acontecer a partir daí? Como é que ficou? Há uma previsão do que pode acontecer a partir daí? O modus operandi, ele é o mesmo em praticamente qualquer lugar do mundo, né? Então, foi feito o pedido de prisão, né, juntamente à jurisdição americana com a polícia suíça, e agora os Estados Unidos têm que fazer o pedido de extradição. Então, é um pedido, no caso específico da Suíça, um pouco mais complicado, porque obrigatoriamente você tem que fornecer tudo o que é juntado, além de você fazer em francês, você ainda precisa fazer as traduções para o alemão, para o italiano, né? Então, todo e qualquer documento vai ao processo nessas outras duas línguas. E por que especificamente alemão e italiano também? Por conta das línguas oficiais da Suíça, dos cantões suíços. Então, isso tudo vai fazer com que o processo seja mais lento. Aqui no Brasil, a competência para julgar extradições é do Supremo Tribunal Federal. Na Suíça, tem uma autoridade própria que faz isso. Então, nós temos lá uma autoridade judiciária que é competente para fazer, não é a Suprema Corte Suíça. Então, eles vão analisar o pedido dos Estados Unidos, vão fazer uma análise que não é meritória, ou seja, ninguém vai analisar ali se existe culpa, se não existe culpa, se os fatos estão corretos ou se os fatos não estão corretos. Vai se analisar se o pedido foi feito da forma correta, se as pessoas ali indiciadas são as pessoas efetivamente indicadas e para verificar se o que está alegando ser crime nos Estados Unidos
tem o duplo grau de criminalidade. Ou seja, o que precisa ser crime nos Estados Unidos também precisa ser crime na Suíça. Vai se fazer essa verificação. Particularmente, eu acredito que não vai acontecer nada no próximo ano. E aí, uma vez extraditados, eles vão para os Estados Unidos, onde ficarão à disposição de uma corte federal. E aí vai ter o julgamento, e aí o julgamento tipicamente americano, com júri, aonde vai ser condenado e vai ser arbitrada ali uma decisão final. Existe a possibilidade, já que diversas das medidas tomadas e das próprias acusações que já estão sendo formuladas aconteceriam com a possibilidade de um chamamento da jurisdição em outros países, Rússia, África do Sul, Brasil, existe a possibilidade de que algum outro país tente entrar no processo ou faça uma outra acusação e nós tenhamos um processo semelhante paralelamente contra os mesmos acusados, talvez outros, em relação ao mesmo caso, ou mesmo que eles entrem no processo reivindicando algum tipo de jurisdição em relação a essa situação? Bom, o tratado de extradição entre Estados Unidos e Suíça, ele tem algumas restrições. A única restrição mais forte que existe é com relação ao crime fiscal. Então, a criminalidade fiscal, se a defesa for nesse sentido, pode ser que eles não sejam extraditados e aí abre espaço para que outros países do mundo possam conseguir processá-los. No caso, especificamente, desses crimes que lá estão, pode haver investigação em outros países. O problema é saber se eles vão ser, a decisão sobre esses crimes vai alcançar efetividade, porque eles vão estar presos na Suíça ou depois presos nos Estados Unidos e vai haver, por exemplo, um processo no Brasil. O Brasil pode chegar à conclusão de que deve condenar essas pessoas, mas pode ser que elas não estejam aqui. Nada impede, no entanto, que outras pessoas envolvidas possam ser processadas, no caso no Brasil, no caso da Rússia, no caso, enfim, da própria Suíça ou de outros países do mundo. A possibilidade da Suíça iniciar o processo e aí sim trazer uma dificuldade maior para a extradição seria uma mudança de jurisdição, ou seja, a competência norte-americana deixaria de prevalecer, tendo em vista que os presos estão na Suíça e a Suíça começou o processo de investigação. Mas imagino isso muito difícil. Imagino que eles sejam sim extraditados, como o professor João colocou, e sendo extraditados sejam julgados nos Estados Unidos. Outros países vão tentar processar dentro da sua jurisdição outros casos, outras pessoas que tenham ligação com esse fato principal, sem dúvida. Mas a única restrição seria mesmo o caso da criminalidade fiscal. Cooperação internacional é uma outra possibilidade que eu pergunto, ainda nessa esfera de fatos acontecidos em países diferentes. Existe a possibilidade de que sejam pedidas diligências pela justiça norte-americana, por exemplo, no próprio Brasil, para que eventualmente, por uma carta rogatória, seja feita alguma oitiva, eles venham efetivamente ao Brasil. Existe a possibilidade de que isso aconteça e novas provas sejam colhidas em países diferentes, se anexando a esse processo especificamente? A possibilidade existe, mas eu acho muito difícil que ela ocorra. O modus operandi da justiça americana geralmente é a coleta anterior de provas. Até porque essas autoridades conhecem como funciona esses esquemas, e aqui não estou fazendo qualquer tipo de análise se existe razão, se não existe razão, se essas pessoas são culpadas ou não são culpadas. Mas o que acontece é que a prova, geralmente, nesse tipo e nesse grau de sofisticação, se deteriora com o tempo. Então, eu particularmente acredito que toda a prova já tenha sido obtida. Eventualmente, informações complementares para se fazer juntar a prova já obtida. E aí o mais bonito disso é o fato de que, finalmente, um assunto como esse ganha a atenção do direito internacional de uma tal forma que obriga o presidente da FIFA a se reunir com advogados de direito internacional para saber o seu destino. E a unanimidade deles diz: não saia da Suíça. Você é cidadão suíço, a Suíça não extradita seus nacionais, ou seja, o único lugar no mundo onde você pode ter algum tipo de tranquilidade é na Suíça. E a mesma coisa com o atual presidente da CBF. O presidente da CBF, nós tivemos agora a Copa América, o presidente da CBF é a primeira vez na história que o presidente da Confederação Brasileira de Futebol não viaja ao país sede de uma Copa América para acompanhar a seleção. Porque ele não quis? Porque ele estava com preguiça? Não. Por uma questão de interpretação do direito internacional. Ele corre riscos graves
de se expor a uma jurisdição que não a brasileira e acabar sendo preso. No final das contas, não se sabe se foi pedida ou não a prisão dele na Suíça. Ele conseguiu sair antes. E aí não se sabe se a Interpol tem o pedido dele de prisão aberto em outros lugares. Como é nacional brasileiro, o Brasil também não vai extraditar um nacional seu. Razão pela qual uma simples viagem, no caso da Copa América, a Santiago do Chile, poderia se tornar uma grande dor de cabeça e ele acabar sendo preso. Então, nós estamos diante de um nível de cooperação que nunca existiu antes. E vou além, essa é a tônica do futuro. Os atentados de 11 de setembro destruíram várias crenças que nós tínhamos, mas uma das coisas mais importantes que ela criou foi, sem dúvida alguma, o reconhecimento dos Estados soberanos de que a junção de seus esforços é a única coisa capaz de deter terrorismo, o crime multinacional, entre outras várias coisas que acabam, no fundo, maculando os Estados internamente. Aí é uma questão, bom, é um caso de tanta repercussão que mexe bastante também com o imaginário coletivo, inclusive de perguntas que normalmente surgem e que, nesse caso, eu acredito que não seja diferente. Então, falamos da FIFA, um organismo de força reconhecida, e o imaginário das pessoas no seguinte sentido. Ora, o poder de influência do órgão em relação a todo esse trâmite, ele vai acabar sendo exercido de alguma forma, prejudicando as investigações. Só o fato de já estarem presos já demonstra que não é bem assim que está acontecendo. Isso significa uma mudança de paradigma naquela velha frase, quero ver alguém rico ser preso? Os Estados Unidos criam uma legislação, e aí eu cito os Estados Unidos porque eles sempre estão na vanguarda, né? Então você tem mecanismos nos Estados Unidos, isso muito visível em filmes, onde você tinha a possibilidade dos procuradores negociarem uma delação. E a beleza da delação premiada é que você nunca sabe quem falou. E o que acontece é, o primeiro que fala tem muito pouco a falar para agradar. O segundo vai ter que contar uma história maior. O terceiro, maior ainda. Então você acaba tendo uma confluência de pessoas correndo para delatarem o que sabem, porque vai chegar uma hora em que a história toda vai ser contada. E no caso específico da FIFA, hoje houve uma grande delação premiada, pessoas correndo para fazer outras delações premiadas, então você tem que, por mais força que a FIFA possa ter, por mais dinheiro que a FIFA possa ter, existe hoje o medo do que já foi falado. Então, essas pessoas que hoje exercem o poder, e aí partindo do pressuposto que as que continuam exercendo o poder, estão fazendo de forma nefasta, elas ainda assim não poderiam tomar outras atitudes, porque, de novo, a beleza da delação premiada é você nunca tornar público o que foi falado. Tem esse movimento que começa na década de 90, que é um combate, uma tentativa de combate à corrupção, porque isso tem efeitos também na livre concorrência. Então, há Tratado da ONU sobre combate à corrupção, ao Tratado Interamericano de Combate à Corrupção, aos quais o Brasil se vinculou. E a gente não pode esquecer que existe um working group na Organização Mundial do Comércio de transparência. O Brasil deveria pensar em fazer parte desse grupo de trabalho para se imaginar no futuro quais seriam as melhores práticas internas para que não exatamente fosse ser punida a corrupção, mas para que ela não acontecesse, ou pelo menos que ela diminuísse bastante até lá, né? Então, acho que a gente tem um movimento que começa na década de 90, que a gente está tendo efeitos ou está tendo os frutos agora. Na verdade, é uma página em branco ainda, há muito que pode acontecer. O restante, acho que seria tentar fazer a utilização de uma bola, não de futebol, mas uma bola de cristal. Eu acho que não, seria muito complicado, mas tudo pode acontecer, estaremos acompanhando, portanto. Eu agradeço muito pelas explicações de ambos. O Direito Sem Fronteiras de hoje, ele está ficando por aqui. Nós conversamos sobre o escândalo do mercado de futebol em relação com o direito internacional, e quem nos ajudou nessa discussão foi o João Batista Lira Rodrigues, advogado especialista em direito internacional, mestre em direito internacional, e Luiz Renato Vedovato, doutor em direito internacional. Eu agradeço muito a participação de ambos e vamos continuar acompanhando essa questão de futebol que acabou incidindo totalmente do ponto de vista do direito internacional. Muito obrigado pela participação. Obrigado. E se você quiser participar do nosso programa, envie a sua sugestão por e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. Você também pode rever esta e outras entrevistas no site. Basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.